Jogos computacionais ou jogos eletrônicos são um tipo de jogo operado por sistemas eletrônicos. Esses podem ser classificados de diversas formas, variando com o tipo de experiência que o jogo deseja apresentar para o jogador. Como, por exemplo, aventura, ação, puzzle ou quebra-cabeça, entre outros. Nesse vídeo, iremos apresentar alguns impactos que os videogames trazem para o mundo moderno. Mas antes, uma breve contextualização da origem dos jogos e como eles se tornaram tão presentes nos lares familiares como vemos nos dias de hoje. Em 1951, no Festival da Grã-Bretanha, uma empresa chamada Ferranti colocou em exposição uma máquina chamada Nimrod, o qual simulava um jogo chinês chamado de Nin. No ano seguinte, Alexander Shafto Douglas, um professor de ciências da computação britânico, inventou o primeiro jogo computacional gráfico, o OXO, que operava um jogo da velha. Na década de 60, estudantes do MIT criaram o Space War, o primeiro jogo eletrônico de tiro da história. Anos mais tarde, uma empresa japonesa chamada Atari desenvolveu o Pong, que rapidamente se popularizou. A partir de então, mais empresas passaram a produzir jogos eletrônicos, inicialmente na forma de fliperamas, mas não demorou muito para os videogames chegarem aos lares e se tornarem uma das principais fontes de entretenimento familiar. Atualmente, os jogos estão por toda parte. Seja em computadores pessoais ou smartphones, os videogames fazem parte do cotidiano de bilhões de pessoas no mundo todo. Dessa forma, percebe-se como os videogames atuam como um dos grandes protagonistas na economia global, com um mercado em crescimento que acompanha os avanços anuais da ciência e da tecnologia. Cenário econômico. Durante a pandemia da Covid-19, as pessoas, confinadas em casa e entediadas, tiveram de procurar uma maneira diferente de passar o tempo. E a maioria dessas viu os jogos como a melhor opção. De 2019 para 2020, a indústria dos jogos viu um dos maiores saltos de faturamento de sua história, com um crescimento de aproximadamente 30%. Juntamente com esse crescimento, veio um grande declínio entre 2021 e 2022, período em que a pandemia se estabilizou e as pessoas tiveram mais liberdade para sair de casa. É estimado, porém, que a indústria volte a crescer nos próximos anos, apesar de que em um ritmo menor. Falando em números absolutos, a indústria lucrou cerca de 185 bilhões de dólares em 2021, e esse número tende a chegar perto dos 200 bilhões em 2022, continuando a crescer nos próximos anos. Analisando este gráfico, nota-se que grande parte do crescimento se deve aos jogos mobile, representados em cinza, e não é coincidência. Com o constante aumento do acesso à internet e da globalização, pessoas em diversas partes do mundo passam a ter acesso aos jogos. Porém, equipamentos avançados como consoles e computadores de alta performance são inacessíveis para grande parte das pessoas em países subdesenvolvidos. Então, essas acabam optando pelos dispositivos móveis. Esportes. Outro setor dessa indústria que vem crescendo é o dos esportes. Com a popularização dos jogos, cresce o interesse de alguns indivíduos de tornar aquilo seu trabalho. E é isso que os esportes oferecem, apesar de ser um mercado bastante volátil onde é difícil atingir grande sucesso. Organizações que passam a ser bem-sucedidas tendem a pagar salários astronômicos aos jogadores, dependendo do desempenho do mesmo no passado e do que é esperado dele no futuro. No entanto, são poucas as organizações que têm tais condições, e é extremamente difícil manter uma organização sem investimento grande por trás, pois ela apenas se torna lucrativa por conta de patrocinadores. Trazendo novamente à tona o aspecto econômico, nos esportes ele tem um impacto significativo. Os jogos mobile, como citado anteriormente, têm se popularizado em países menos desenvolvidos, e esse fato se reflete no desempenho de jogadores dessas nacionalidades nos esportes. O Campeonato Mundial de Free Fire de 2021, por exemplo, teve apenas um time europeu, sendo dominado por times do Sudeste Asiático, Oriente Médio e América Latina, principalmente do Brasil. No entanto, quando se trata de jogos de computador, onde quanto maior a performance da máquina, maior o possível desempenho do jogo e do jogador, nota-se que times e jogadores de regiões desenvolvidas como Europa, América do Norte e o Extremo Oriente, China, Japão e Coreia do Sul, tendem a desempenhar melhor do que times, por exemplo, da América Latina e do Sudeste Asiático, por conta de maior segurança financeira e melhor estrutura. Há perspectiva de melhora nesse cenário, pelo menos quando se trata do Brasil. Ótimos exemplos disso são o cenário de esportes de Rainbow Six Siege, onde times brasileiros vêm dominando desde 2021,
e o time de Valorant da Loud, que foi campeão mundial em setembro deste ano. Indústria nacional. Apesar de que o Brasil tem um imenso público consumidor dessa indústria, o desenvolvimento de jogos nacionais nunca foi de grande destaque em comparação com outros países. A falta de investimento e de apoio aqui se reflete na quantidade de jogos brasileiros popularizados nos últimos anos. Alguns poucos exemplos que podemos citar são Fobia, um jogo de terror e suspense produzido pelo estúdio brasileiro Pulsatrix, e o tão esperado 171, que é similar ao famoso GTA. O 171, que vem sendo desenvolvido há pelo menos 10 anos por um pequeno grupo de entusiastas, conhecidos hoje pelo nome Beta Games Group, sem muito apoio financeiro ou tempo livre, teve uma versão de acesso antecipado, lançado pouco tempo atrás. Nela, os jogadores encontraram diversos problemas que trouxeram novamente à tona o assunto, deixando nítido que, mesmo com anos de desenvolvimento, sem o devido suporte ainda é extremamente difícil produzir algo que seja dentro dos padrões internacionais. Agora iremos falar sobre o impacto social dos videogames. Ao longo do debate sobre a influência dos jogos na mente humana, eles são constantemente associados a efeitos negativos, como vício, sedentarismo e isolamento, prejudicando seus cérebros em vários aspectos. Porém, vale ressaltar que qualquer coisa, quando consumida de forma exagerada, é prejudicial à saúde. Portanto, iremos analisar quais são os impactos que um consumo saudável de videogames gera no desenvolvimento da mente humana. Desenvolvimento de habilidades cognitivas. Segundo pesquisas, os jogos promovem o desenvolvimento intelectual, já que para vencer os desafios, o jogador precisa elaborar estratégias e entender como os diferentes elementos do jogo se relacionam. Também desenvolvem várias habilidades cognitivas, como a resolução de problemas, tomada de decisões, reconhecimento de padrões, processamento de informações, criatividade e pensamento crítico. Melhoria da atenção e foco. Pesquisas recentes indicam que certos jogos de videogame podem tornar sua mente mais afiada, reforçar sua memória de trabalho, melhorar seu foco, suas habilidades espaciais e até mesmo sua visão. Agora vamos realizar um pequeno jogo para exemplificar tal fato. Acompanhe a bolinha azul, que eventualmente ficará amarela. Eu vou apontar para uma bola e você deverá me responder se ela era originalmente azul. Esta bola era originalmente azul? Se você disse que não, então você está certo. Mas agora vamos dificultar um pouquinho. O mesmo jogo, porém agora com 3 bolinhas azuis. Esta bola era originalmente azul? Não, não era. Agora vamos para o último desafio. Agora com 5 bolinhas azuis. Esta bolinha era originalmente azul? Se você disse que sim, você acertou. Se não, então você deveria jogar mais jogos. Uma pessoa comum consegue acompanhar de 3 a 4 objetos de forma simultânea, enquanto um jogador de jogos de ação acompanha de 6 a 7 objetos, comprovando assim a melhoria de foco causada pelos jogos. Socialização. Outra vantagem dos jogos é a sua possível atuação como agentes de socialização à medida que aproximam os jogadores, competitivamente ou cooperativamente, dentro do mundo virtual ou no próprio ambiente físico de uma escola ou universidade. Em rede com outros jogadores, tem a chance de compartilhar informações e experiências, expor problemas relativos aos jogos e ajudar uns aos outros, resultando na formação de comunidades e de aprendizagem distribuída. Videogames na educação. A partir da análise anterior sobre os benefícios que o ato de jogar videogames gera na mente humana, fica explícito o potencial que tal ferramenta possui, principalmente na área da aprendizagem, surgindo inclusive o termo Game-Based Learning, ou aprendizagem baseada nos jogos eletrônicos, em que se trata de um método educativo que usufrui do lado positivo dos videogames para transmitir conhecimento aos estudantes, baseando-se em 3 aspectos essenciais. Aumenta a motivação. Convertem os estudantes nos protagonistas da história e premiam seus esforços com medalhas, vidas extras, bônus e etc. Assim conseguem captar e manter seu interesse em aprender. Dinamiza a educação. Transforma a aprendizagem em um jogo divertido, emocionante e sem aulas entediantes. Isso faz com que os alunos assimilem e retenham os conteúdos quase sem se aperceberem.
facilita a prática, permitem aplicar os conhecimentos adquiridos sem criar situações de perigo. Essa é a missão, por exemplo, dos simuladores de voo e navegação. Avanços tecnológicos. Os avanços tecnológicos que tivemos nas últimas décadas também foram acompanhados pela evolução e difusão dos jogos eletrônicos. À medida que novos componentes computacionais foram surgindo no mercado, jogos mais avançados e com tecnologias mais complexas foram desenvolvidos simultaneamente. Um exemplo é o Ray Tracing, uma tecnologia presente nas placas de vídeo mais recentes que permite uma simulação gráfica muito mais realista e precisa. Aqui nós temos duas imagens, uma com o Ray Tracing ativado e outra não. Como dá para perceber, com a utilização do Ray Tracing, as reflexões são muito mais realistas e a qualidade da imagem é muito superior. Outro exemplo são os óculos de realidade virtual, que permitem o desenvolvimento de jogos cada vez mais imersivos, um jogador se colocando virtualmente dentro do universo do videogame. Além disso, essa tecnologia ainda pode ser usada para diversas outras funções além dos jogos, como suportar softwares de trabalho ou realizar reuniões remotas mais realisticamente. Por enquanto, essa tecnologia é muito elitizada, com seu preço variando em milhares de reais, mostrando que ainda há muito progresso a ser feito para essa tecnologia se tornar tão comum quanto computadores pessoais são hoje em dia. Outra utilidade bastante positiva dos jogos e de suas tecnologias está em seu uso clínico. Um exemplo seria o Memojing, um jogo desenvolvido pela Universidade Federal Fluminense, o qual foi criado com o intuito de praticar a memória de pessoas idosas e evitar possíveis doenças cerebrais, como a demência e o Alzheimer. Outro tratamento que pode ser auxiliado pelos videogames é a fisioterapia, onde os jogos atuam como uma forma de terapia que evita a dor e se mostra mais divertida do que métodos tradicionais, ainda mantendo os mesmos resultados. Essa estratégia é aplicada no Hospital Geral de Goiânia para tratar pacientes que sofreram de queimaduras acidentais e, ainda, pacientes em UTI. Segundo profissionais da área, os videogames atuam de forma lúdica e prazerosa, ao recompensar o paciente dentro do jogo e fora dele, com a melhora do seu quadro médico. Como podemos ver com esses exemplos, o mundo dos videogames acompanha os avanços da tecnologia, dando origem a jogos mais elaborados e realistas. Além disso, os jogos se mostram capazes de auxiliar trabalhos médicos e participar no tratamento de diversos pacientes. Há ainda o uso de simuladores, que, mesmo sendo debatível se eles entram na categoria de videogames ou não, esses ainda são influenciados pelos avanços tecnológicos que o mercado de jogos produz. Dessa forma, percebe-se que jogos eletrônicos não se limitam apenas a uma forma de entretenimento, mas também possuem utilidade prática na sociedade. Sendo assim, é de se esperar que jogos comecem a ser aplicados como ferramentas em diversas novas áreas futuramente. A partir de tudo isso, fica claro que a indústria dos jogos eletrônicos tem uma influência que vai muito além do lazer. Vimos que esses jogos podem ser utilizados para propósitos medicinais, científicos e educacionais, e que têm o potencial de facilitar diversas atividades, além de movimentar milhões de dólares e empregar milhares de profissionais. As tecnologias utilizadas nessa indústria evoluíram de forma incrível durante os últimos anos, e certamente podemos esperar avanços maiores e ainda mais benéficos para a sociedade. É isso! Obrigado pela atenção neste e em todos os outros vídeos. Muito obrigado por tudo. Até mais!